Olá, estrategistas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma estratégia com opções que também é muito conhecida no mercado e bastante praticada, que é a trava de alta com call, também chamada de Bull Call Spread, né? Vamos falar sobre ela aqui. Nessa estratégia, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Nessa estratégia, a gente compra uma determinada quantidade de call num determinado vencimento, num determinado strike. E a gente vende a mesma quantidade de call no mesmo vencimento, num strike superior. Então, pegando um exemplo aqui de Vale, um exemplo fictício, supondo que Vale esteja cotado nesse dia aqui de 6 de setembro a R$ 60,49. Para fazer a trava de alta com call, nós teríamos que comprar 1.000 opções, por exemplo, né? Esse quantitativo foi só um exemplo, 1.000 opções, 1.000 calls, com esse determinado vencimento, também é só um exemplo, eu vou falar mais para frente que essa operação pode ser feita com diversos vencimentos, eu vou falar quando é mais interessante, para qual tipo de vencimento, mas enfim, é preciso escolher também um strike, né? E nesse caso aqui, apenas exemplificativamente, nós escolhemos o strike de R$ 60,80, mas é necessário a gente vender, né, para configurar uma trava de alta com call, é necessário que a gente venda a mesma quantidade que a gente comprou num strike superior e no mesmo vencimento, tá? Esse é o desenho da trava de alta com call, a gente comprar calls sem ter o ativo. A gente compra calls de um determinado vencimento num determinado strike. E a gente vende a mesma quantidade de calls no mesmo vencimento com um strike um pouco superior, tá? O que acontece com essa composição dessas operações? É como se a gente estivesse fazendo uma compra a seco, porém vendendo uma opção também call com strike superior. Isso vai desencadear dois efeitos importantes. Quais são esses dois efeitos importantes? Primeiro, isso vai diminuir o custo da montagem da operação, porque a gente gasta comprando a call, mas recebemos, né, ao vender a opção call também com strike superior. Então, o primeiro efeito importante é que ela diminui o custo da montagem da operação. E o segundo efeito importante é que a nossa perda fica limitada, né, com essa composição. Por que fica limitada? Porque quando nós vamos estar, né, quando a gente monta essa operação, nós vamos estar comprados e vendidos ao mesmo tempo, num mesmo tipo de ativo, que é call, né, de um lastreado, né, as duas calls lastreadas na mesma ação. Então a gente fica comprado e vendido ao mesmo tempo. Então a gente, com essa situação, com essa operação, a gente fica com a nossa perda limitada. O objetivo, né, o objetivo central dessa estratégia é fazer com que, né, o objetivo é que a ação fique dentro da faixa entre as duas opções, a comprada e a vendida. Esse é o objetivo central. Vocês vão ver que quando a ação fica acima do valor da opção vendida, a gente ainda sai vencedor, mas teria sido melhor fazer outro tipo de operação. Vamos analisar com calma aqui. Quando a opção, deixa eu dividir a tela aqui com vocês, novamente, vamos lá. Quando, né, nós compramos uma determinada call, né, numa determinada quantidade e vendemos uma call com strike superior. Quando a ação fica abaixo da opção comprada, que nesse caso seria R$ 60,80, a nossa operação fica no prejuízo, tá? Na verdade, acima um pouquinho desse strike da opção comprada é o nosso chamado break-even, né? Por que acima um pouquinho? Porque a operação tem custo para ser montada. Então, por volta aqui nesse nosso exemplo, R$ 61,00, R$ 61,00 e pouco, é o nosso break-even. Então, acima disso nós estaríamos vencedores, abaixo disso perdedores. O objetivo então é que a ação fique de 61 até 62,80.
E quando ela atingir 62,80, que é o valor da nossa operação, da nossa opção vendida, ela atinge o ponto máximo, o ápice de lucro, e a partir daí nosso lucro é limitado também. Por isso que eu disse que se a ação subir demais, for para 70, 80, teria sido melhor a gente fazer uma compra a seco de call. Por isso que se diz que o objetivo principal da trava de alta com call é que a ação fique nesse range entre opção comprada e opção vendida. Mas, se a ação subir para além da opção vendida, nós também saímos vencedores, porém com o lucro limitado, né? É por isso que se diz que essa é uma trava de alta, é uma trava bullish, né? uma operação em que se aposta na subida, porém limita-se o custo, limita-se a perda e diminui-se o custo de montagem da operação. Então, ela é uma compra a seco de uma maneira mais sutil, mais protegida. E aqui nesse outro gráfico, né, nessa outra imagem, nesse gráfico, a gente vê como é o comportamento dessa trava de alta conforme o andamento do preço da ação. Vocês veem que a ação pode despencar para 50, 40, 30, 20 ou vir a zero. Vamos imaginar que nesse caso a Vale quebrou, foi a zero. Algo totalmente improvável, mas é apenas para fins teóricos. O nosso prejuízo vai ficar limitado. Limitado ao quê? Ao montante que a gente investiu, que a gente montou, que a gente despendeu para montar a operação, que nesse caso foi R$ 720. Ao mesmo tempo, o nosso lucro máximo é limitado, tá? É limitado, o lucro máximo vai ficar limitado a cerca de 150%, 160%, 175% do montante que a gente aportou, que a gente gastou para poder montar essa operação, que seria aí algo em torno de R$ 2.000 o nosso lucro máximo. Vocês percebam que é uma operação em que se tem que encontrar boas relações custo-benefício. Esse exemplo aqui demonstra uma relativamente boa relação custo-benefício, em que nós podemos perder 100%, mas nós temos aí 175% de probabilidade, ou de melhor dizendo, 175% de upside, né? É o que a gente pode atingir com essa operação. A gente consegue melhores relações custo-benefício, né? E segundo a literatura, segundo os livros, essa estratégia ela é melhor de ser montada com a maior distância entre a montagem da operação e o vencimento. Nesse nosso exemplo, apenas para fins didáticos, a gente montou com apenas 9 dias úteis entre a montagem da operação e o vencimento das opções. Nos Estados Unidos, essa estratégia é recomendável com distância de 6 meses entre a montagem da operação e o vencimento. Aqui no Brasil não há liquidez para a montagem da operação nesse sentido, tá? Infelizmente. Mas lá nos Estados Unidos eles preconizam essa distância de 3, 6 meses. Aqui no Brasil a gente não consegue liquidez para fazer esse tipo de operação com essa distância. No máximo 2, estourando 3 meses de distância. Tá? Mas essa é a tendência de se achar boas relações, relações de lucro projetado, né, para essa operação. No decorrer da prática com o mercado, a gente vê que a gente encontra algumas distorções em que mesmo em períodos mais curtos entre a data da montagem da operação e vencimento, a gente consegue achar boas relações de lucro e possível prejuízo. Então, essa é uma estratégia em que se precisa analisar muito a questão de como estão precificadas as ações e as opções para que se encontre uma boa relação
lucro projetado e prejuízo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido bastante esclarecedor a estratégia, né, de trava de alta com call que foi mostrada aqui para vocês. É uma estratégia que demanda uma certa expertise, uma certa experiência para que se encontre uma boa relação lucro projetado e prejuízo possível. Um grande abraço, eu volto com mais vídeos em breve com outras estratégias com opções. Até mais!